O Conselho Municipal de Cultura, cara, eu acho assim que a principal função dele hoje está sendo realmente uma articulação entre a própria classe, né? Que eu acho que na ausência do poder público acaba buscando nos pares ali saídas e alternativas para poder impulsionar de alguma forma o trabalho, de alguma maneira sobreviver, né? E resistir a esse contexto que é bastante intimidador para quem faz arte, né? Então, assim, eu acho que essa é a real função do Concult, porque o Concult, enquanto contato direto com a Funalfa, ele é muito aberto, né? Sempre tem um diálogo muito aberto, eles aceitam efetivamente, escutam efetivamente o que a gente tem para falar, mas as coisas sempre param um determinado ponto. Então, assim, eu acho que a efetividade dele está mais relacionada à mobilização da classe do que uma representação de uma classe anti-poder público. Existe um espaço de diálogo amplo. No entanto, a efetivação das ações e das demandas ainda é muito frágil, né? E isso não tem a ver exatamente com o conselho. Exato. Tem a ver com o contexto social, político que a gente está vivendo. Então, não é que não existe uma escuta, mas essa escuta é limitada em termos de ação efetiva. A gente acredita que, pelo fato do poder público estar ausente nesse contexto de impulsionar artistas, de contribuir para atividades de formação que sejam efetivas, de ter um calendário que seja correto, né? Eu não digo assim, nem correto, vamos dizer assim, um calendário que você possa contar com ele, entende? Assim, uma verba anual, um orçamento mesmo para a cultura, para a gente saber o que, enquanto conselheiro de cultura, isso é uma parada que é interessante saber, sabe? Esses eventos, essas atividades sempre foram feitas de maneira dialogada com a classe mesmo, de alguma forma. E agora isso não está acontecendo, e aí, como eu digo, por causa da seleção de um contexto muito adverso, né? O poder público tem um papel fundamental, não é como deixar de ter um incentivo fiscal a uma indústria determinada, sabe? A gente não vende sapato, então é uma outra forma de trabalho e deve ser vista de outra forma também enquanto política pública. Não é a mesma coisa você fazer política para a cultura de você fazer política para o comércio, você fazer política, sabe, para a saúde. São contextos muito diversos e isso precisa ser olhado de uma maneira diferente também. A gente sempre teve que reafirmar esse lugar de importância da arte e da cultura. No momento de crise, onde claro, os artistas entendem, não tá pagando médico, não tem remédio, vai dar pra cultura, mas isso é um pensamento separatista, sabe, de dicotomia, que não entende o ser humano de uma forma integral, não entende o papel da cultura real. Então, sabe, se tivesse talvez mais investimento em cultura, teria que ter menos investimento em segurança pública. Então, sabe, a mesma saúde, né? Tem muitas relações entre arte, saúde, bem-estar. Enfim, a gente vive nessa sociedade tão separatista, tão, né? São dicotomias, assim, que precisa quebrar isso e entender. O Andar de Baixo, ele nasceu num contexto que eu destacaria 2 pontos, assim. O primeiro foi uma necessidade do nosso grupo de pertencimento, assim, de ter um lugar onde a gente pudesse compartilhar nossos conhecimentos, apresentar nossos espetáculos, receber outras pessoas para trocas. Então, nasceu num momento específico, assim, do nosso trabalho enquanto grupo. E também num momento onde a gente começava a ver grandes espaços sendo fechados, ou por falta de verba, ou por uma falta de adequação de regras, de corpo de bombeiro e tal. Então, que a gente abriu o Andar de Baixo despretensiosamente, não era, entende? A gente vamos abrir o Andar de Baixo para ocupar um lugar que o poder público... Não era isso, a ideia era fortalecimento, como eu disse, nessa luta permanente, que eu acho que é da cultura, de fortalecimento do trabalho do teatro na cidade, do nosso trabalho contribuir para que o teatro também esteja vivo. Acaba ocupando um lugar um pouco de resistência mesmo, sabe? De resistência nesse sentido, não uma resistência, um trabalho admirável do Zé Luiz Ribeiro, que tem lá 50 e tantos anos de fazer ininterrupto. É um outro lugar também, assim, de afirmar o trabalho constante. Porque é isso, e aí a gente tem um espaço onde a gente consegue oferecer oficinas, onde a gente consegue montar os nossos trabalhos e apresentar, onde a gente consegue receber outros grupos da cidade que já chegam no momento de, inclusive, criar coisas pensando em ser apresentado aqui, sabe? Os fóruns, eles acabam acontecendo aqui.
enfim, uma série de atividades que eu acho que tornou de fato o espaço um lugar de encontro. E não só a gente, né? Assim, tem outros espaços na cidade que já existiam antes de nós, outros que abriram depois de nós, e eu acho que essa é uma rede que precisa existir sempre. Mesmo se, né, de repente, uma hora para outra, todos os grandes teatros novamente estejam maravilhosamente equipados, com possibilidade de ocupação real pelo artista local, vai ser tudo de graça, entendeu? Assim, mesmo que eles existam, esses pequenos espaços são necessários.